tudo a ver, e é justamente o que a gente tem comentado bastante nas aulas com os nossos alunos, né? Que é justamente essa interface, a interação, né? A gente Uhum. muito do trabalho tanto do arquiteto como as outras engenharias, como que elas se ligam, né? Na verdade, você depende, em qualquer tipo de trabalho, você sempre tem um link de compromisso e comprometimento entre as áreas, né? Você está fazendo Sim. uma estrutura, mas você precisa da área de civil, aí às vezes você precisa de alguma coisa de expertise e você precisa estar o cara lá. Você está com o arquiteto que bola, tem a ideia, tem toda a parte, não é filosófica, mas toda a parte de vocês que tem um É que a gente contexto. fala assim, a gente pensa o espaço, a gente tem aquela formação estética que é um pouco mais focada no curso, mas a gente precisa do complemento técnico, né? Sim. Então, eu acho que assim, o bacana é isso, é o trabalho em equipe, né? A gente aprende muito a trabalhar em equipe, ver perfis diferentes de cada um que está envolvido no processo, saber escutar, porque às vezes a gente tem uma ideia, mas não dá para ser execuível do modo que a gente idealizou. Então, como que a gente consegue manter uma estética, mas com os limitantes assim práticos? Então, é primordial ter os conhecimentos específicos. Eu sozinho eu vou fazer os rabiscos, vou mexer no AutoCAD, vou mexer no Revit da vida, mas, pô, preciso do Álvaro para ver se aquilo lá é viável, se aquilo economicamente é plausível, eu preciso, de repente, de um Cassiano complementando meu projeto. Então, e até a nossa associação é isso, são esses perfis diferentes, mas que procuram dar uma unidade. Então, esse negócio dessa unidade, a gente trabalha tanto com os profissionais quanto as ferramentas, né? Essa interface que a gente vai falar digital, muito, na metáfora, é muito parecido com as pessoas envolvidas na construção, entendeu? Não, eu acho que é isso daí, é isso que a gente está querendo mesmo, esse trabalho e essa interação com o pessoal. A gente fazendo isso e dando certo, puta, a gente vai ficar, vamos falar assim, melhore muito o nosso desempenho, né? E, se, Com e, certeza. e além da parceria, que eu acho importante é a desmistificação do medo, né? Ah, eu não vou falar com ele porque eu vou demonstrar. Não, cara, acho que é normal. Foi o que a gente estava comentando. Quer dizer, cada um tem o seu tempo, mas essa área não é minha, não domino e não vou fazer. Não tem que ter uma vergonha, eu falar com ele, não vou falar. Não, pelo contrário, não é a sua praia, você tem que falar, vem cá, como é que eu faço aqui? Exato. Assim, eu acho que o princípio de tudo, a base, é lógico, a gente tem que ter uma base geral num projeto, né? Até para saber ler os projetos, para ter não ficar totalmente perdido, vendido numa situação, mas tem gente que tem um conhecimento mais específico, né? Então você tem que pegar esse conhecimento específico e englobar ele para o seu projeto. Aí que o seu projeto vai ter uma qualidade superior. Né? Se eu chego lá e falo, putz, o Álvaro entende pra caramba de estrutura, meu, o que, que ele pode contribuir para aquele balanço que eu estou pensando, aquele efeito bacana na obra funcionar. Hoje eu estava lendo aqui, ó, até um livro aqui que eu estava lendo durante o dia, na hora do almoço, para dar uma relaxada aqui sobre as curvas do tempo aqui no Niemeyer, que falava muito sobre isso. O Niemeyer era um cara que gostava de ir no bar conversar, mas esse networking dele, ele conheceu gente espetacular de diversas áreas, desde poetas como Ferreira Goulart, que dava inspiração para ele, falar de toda aquela retórica dele, até de repente o Sequinde, que falava para ele de estrutura, Lúcio Costa, onde ele foi estagiário e aprendeu muito sobre urbanismo. Então é isso. A gente tem que estar se cercando de gente com bagagem, com informação, para estar fazendo esses links. Você não vai saber tudo de. Você pode estar cercado por pessoas que vão te complementar e vão complementar a sua obra, entendeu? Então é isso. E aí a gente vai dar uma viajada um pouquinho mais, vamos dar uma distribuída nessa ideia através aqui dessas informações das interfaces digitais, né? Então a gente está falando sobre a nossa questão de relacionamento de profissionais com o projeto e vamos depois partir para a interface digital nesse projeto, tá? Não, legal, legal. Vamos lá. Vocês já estão conseguindo visualizar aí tudo Então, certinho? dando tranquilo, pessoal, boa noite. Dando continuidade para a nossa primeira semana das engenharias. Hoje, nessa primeira apresentação, seria a engenheira Camila, só que devido ao problema da chuva e do trânsito e tudo mais, ela se atrasou. Então, nós pedimos e conversamos com o arquiteto Alessandro Malara, que vai estar antecipando a sua apresentação, e na sequência nós estaremos com a engenheira Camila,
fazendo a segunda apresentação. Malara, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, muito obrigado pela participação de mais desse evento nosso e contando sempre com apoio dos nossos coordenadores, com apoio da ETEC e com apoio do CREA. Alessandro, a palestra é sua. Muito obrigado, Álvaro. Eu agradeço aí a oportunidade de estar falando com o pessoal aí das áreas de engenharia, de produção, de engenharia civil, como a gente já havia conversado aí anteriormente, da importância que essas áreas têm no processo da construção civil, principalmente a engenharia civil, né, que funciona como, não digo nem um braço, mas é o coração aí de uma obra. A gente depende muito de vocês para que o resultado final seja muito próximo daquilo que a gente idealiza, né? E aí eu vou fazer uma introdução da minha área de atuação, de quem eu sou como profissional, primeiramente, né, para não deixar o pessoal um tanto quanto perdido. Vou falar como esses veículos, esses meios digitais contribuem no meu processo de desenvolvimento de projeto. Vou fazer também essa relação com o pessoal da engenharia, né, como que a gente trabalha em parceria, e aí também trabalhando também no projeto, né, a área específica de cada um, as ferramentas que a gente está utilizando, como que isso influencia na obra com perfeição. Então é bem isso, não tem muito do que fugir do que a gente estava batendo papo anteriormente, né, e espero que vocês gostem. Depois, eu creio que você vai dar um espaço para o pessoal levantar algumas questões, espero corresponder. As que não conseguir, prometo que vou deixar meu contato para correr atrás também e estar conseguindo atender aí a todos que estão participando, tá? Muito obrigado e vamos lá. Bom, meu trabalho como arquiteto, deixa eu começar aqui que a apresentaçãozinha aqui deu uma... Vamos lá. Eu sou arquiteto, tenho um pequeno escritório de arquitetura chamado AM2 Arquitetura, tá? No meu breve histórico, um pouquinho lento aqui, mas vamos lá para a rede aqui. Acho que só porque eu estava comentando com vocês sobre a internet, mas vamos lá. Iniciei minha carreira profissional em 1992, tá? No escritório de arquitetura. Então, eu participei daquele período em que a prancheta ainda vigorava, mas começando a introduzir o AutoCAD nos escritórios, aquele CAD for DOS. Então, peguei essa transição bem marcada, né? Me graduei em 2004 pela Universidade Estadual Paulista, Unesp Bauru. Desde então, trabalhei como autônomo, mas 2007 se intensificou. Também trabalhei em parceria com outros escritórios, inclusive de engenharia civil, na parte de licenciamento. Em 2017, iniciei minha pós pela FAUSP, não concluí devido até à minha correria profissional, pretendo retornar, mas isso aí é um breve histórico da minha carreira, tá? Bom, pela M2, que é meu escritório, eu tenho algumas linhas aí de residencial, comercial e interiores. Na parte residencial, aí é um dos exemplos, estou desenvolvendo projetos em estrutura metálica, steel deck, steel frame, trabalhei com tijolo de adobe. Então, assim, a gente procura atender ao gosto estético, né, a subjetividade do cliente, mas ao mesmo tempo está sempre antenado nos diferentes materiais que a construção civil nos oferece. Então, tem um pouco esse caráter aí camaleônico mesmo, para estar atendendo todo esse mercado que existe, esse mercado bem forte na nossa região, que é do residencial, tá? No comercial, tenho desenvolvido também alguns projetos, inclusive estrutura metálica, reutilização de materiais como container. Aí também está um dos nossos projetos aí em container de 2019, é um centro comercial. E na parte de interiores, que é um outro braço do nosso escritório, até que o Rony, que me auxilia bastante, a gente está sempre também tentando contribuir de modo que ofereça uma solução completa aos nossos clientes, né? Às vezes ele quer desenvolvimento do projeto arquitetônico, mas ele também quer um auxílio nessa parte de interiores, então a gente consegue atender uma demanda bacana. Bom, quem é o arquiteto, né, e a cara do M2 que eu falei, e essa é minha equipe que é bem enxuta, né, então a gente tem a Camila que nos ajuda mais na parte de administração, a parte burocrática, o Rony que é focado mais na parte de interiores, o Marcos que é engenheiro, mas também nos ajuda bastante nessa parte das nossas ferramentas digitais, e eu que sou a pessoa aqui da frente do escritório, tá?
Vamos lá. Bom, o foco principal da nossa abordagem é sobre a interface digital, né? O que acontece? O que é isso? Geralmente, o que a gente fala por termo interface é quando você pega duas coisas que teoricamente não se conectam, mas a gente faz porque elas trabalham numa unidade. No nosso caso, a gente vai focar muito nas mídias digitais. Então, o que é isso? Você vai pegar uma determinada ferramenta computacional, a gente vai tratar aqui, de repente, do AutoCAD, que foi uma coisa um pouco mais pioneira, que o pessoal utiliza bastante. Vamos falar sobre o Revit também, que trabalha o sistema BIM. E essas ferramentas que têm uma potencialidade enorme, tem uma gama enorme de informação, exige muitos cursos, e às vezes, por mais que você mexa durante anos, eu mesmo estou falando que eu mexo no AutoCAD desde 92, você está sempre descobrindo coisas novas e essas ferramentas vão se atualizando. Mas, bom, ali você tem esses aplicativos, esses softwares no computador. Mas como que isso consegue trabalhar de maneira que no canteiro de obra aquilo se concretize? Então, essa ligação entre os dois que a gente fala que é a interface digital, é transformar essas informações que um computador, que um celular, ou que todo esse meio pode te agregar para a obra, né? Então, falando sobre isso, a gente vai partindo por um histórico que começa desde o período das cavernas, onde o homem pegava, registrava o espaço, ele se apropriava de espaços já existentes, e aí ele começava a idealizar como seria uma habitação, como seria um ambiente de moradia, ou mesmo de encontros que fosse adequado. E isso foi depois evoluindo. A gente teve ali canetas de pena, nanquim, e aí prancheta, até chegar no computador, que foi se desenvolvendo. A gente fala aí de computadores aí há 50, 60 anos atrás, gigante, eram equipamentos enormes, e aí a gente teve o boom do AutoCAD, final dos anos 80, início dos anos 90, e aquilo foi uma revolução. Você não precisava mais ficar desenhando, apagando, você conseguia pegar e montar lógico, você já tinha uma ideia de projeto, e você conseguia transformar aquilo rapidamente. Mas hoje a gente vê cada vez mais o modelo de informação da construção, que a gente fala que é o famoso BIM. Então, você tem a ferramenta, por exemplo, hoje do Revit, que você, através de um projeto, de uma alteração de projeto, consegue já gerar todos os outros projetos específicos. De repente, na alteração de uma parede, você consegue ter alteração do sistema de hidráulica, de elétrica. E o mais bacana é, por ele trabalhar na nuvem, você está sempre que você mexe no projeto, já tendo ele atualizado. Isso é muito bacana. Por quê? Porque a obra é isso. A obra é o Álvaro, de repente, ele vai fazer uma alteração, mas o projeto base do Alessandro já tem essa alteração. De repente, um outro engenheiro elétrico deu alguma sugestão ou alguma melhoria, aquela base nossa já é toda alterada. Sem contar que ele também gera modelos tridimensionais que facilita a visualização. Eu falo que uma coisa muito importante, principalmente para o cliente, para nós que somos técnicos, é entender a representação e conseguir fazer com que ela se torne execuível. Mas para o cliente é a visualização. Né? Eu falo para o arquiteto, eu preciso saber desenhar bem, eu preciso mexer no AutoCAD, eu preciso mexer no SketchUp. Eu falo para você precisa demonstrar a sua ideia. Se você consegue demonstrar a sua ideia com perfeição, mesmo que seja até oral, você pode se tornar um bom arquiteto. Eu acho que isso é o princípio de tudo, né? E aí... Posso falar, Tiana? Oi, desculpa? Eu escutei algum sonzinho, mas o que eu estava comentando é que o princípio de tudo é a representação. Então, o Revit, que é uma ferramenta, agora o pessoal está comentando muito, que ele faz parte do sistema BIM, é essa potencialidade que tem da integração entre os projetos e, ao mesmo tempo, a visualização. Então, toda aquela ferramenta que o cliente consegue visualizar uma casa que ele está conversando através de plantas, cortes e fachada, isso agrega ao processo também e facilita demais. A pessoa já saber como vai ficar a casa dela é o sonho deles, então facilita muito para a gente. Bom, continuando, eu vou falar também um pouquinho sobre os programas de modelagem que a gente utiliza para essa representação. Bom,
O SketchUp é que tem uma interface bem fácil, assim, de uma maneira bem intuitiva que a gente fala, né? Então, as ferramentas dele, qualquer pessoa que começa a mexer com o tempo vai se familiarizar com o programa e consegue levantar a parede, consegue colocar a textura de materiais, é facilmente encontrado no mercado, tem a parte educacional dele que vocês conseguem mexer. A gente utiliza muito ele para fazer a nossa base arquitetônica, tá? O ArchiCAD, alguns de vocês devem ter escutado, ele é pioneiro na área. Eu, particularmente, não cheguei a mexer tanto com ele, mas muita gente mexe. O Vectorworks, que eu uso bem pouco, também é um outro de modelagem. E a gente fala que é o Revit, hoje, que é a menina dos olhos, porque ele seria como se fosse uma junção do AutoCAD com o SketchUp, né? Então, muita gente fala que ele é o futuro da construção civil, que cada vez mais, principalmente para construções complexas, como prédios ou um sistema um pouco mais amplo, quanto mais os projetos estiverem compatibilizados, melhor fica o resultado final. Então, o AutoCAD ele trabalha de uma maneira esparsa entre os projetos, mas o Revit ele consegue agregar todos esses num projeto só. O que acontece é aquilo. Às vezes, devido à correria, à rotina, o pessoal tem um pouco mais de relutância em mudar esse sistema. E aí você precisa ver ele a fundo, ele tem muita informação, você precisa carregar esse programa, mas ele tem uma potencialidade incrível. Então, a gente fala que ele está se tornando a menina dos olhos na nossa área da construção civil. Bom, outra parte aí que a gente trabalha, principalmente no meu escritório, eu ainda estou fazendo essa migração, até conversei com o Álvaro outra vez sobre sistema BIM, uma procura que o pessoal tinha sobre isso, mas eu ainda trabalho bastante com o AutoCAD, e do AutoCAD a gente transporta para alguns outros programas, que é o SketchUp, principalmente na questão do 3D, e aí ele ainda fica um pouco cru, essa visualização. Então a gente tem outros programas que são como se fossem plugins do SketchUp, que a gente usa muito, que é o V-Ray, o Lumion, e no final do processo ainda o Photoshop, né? Photoshop já é bem conhecido, é um programa bem tradicional, e eu vou falar um pouquinho sobre o V-Ray e o Lumion. Bom, o V-Ray, ele é um renderizador, ele aumenta sobremaneira a qualidade da apresentação, você consegue atingir um nível fotográfico. Muitas vezes as pessoas me perguntam, nossa, isso é uma construção ou é um 3D? Então elas ficam com essa dúvida se é uma fotografia mesmo ou se é um projeto. Né? É um renderizador bem bacana, mas ele é carregado, um pouco carregado, e ele funciona bem mais para imagens estáticas. O Lumion eu utilizo mais para animações. Ele tem também uma gama muito boa de renderizadores, mas eu acho que assim, ele tem uma biblioteca bem vasta, mas ele funciona melhor quando você tem filmes curtos, ele trava menos que o V-Ray, então, e fora que eu acho que a parte dele do programa é um pouquinho mais intuitiva também, um pouco mais fácil a compreensão. E aí, quando a gente fez o processo todo, funcionaria assim, dessas interfaces digitais. A gente pega, conversa com o cliente, tem todo um briefing dele, do que ele necessita para construção, para obra. No exemplo que eu estou falando aqui, eu seria um residencial. Desenvolve esse projeto, através, lógico, no primeiro eu vou croquisando mesmo, vou visitando, pegando a topografia, estudando, coletando todas as informações possíveis, né, tendo o programa dele. Depois a gente vai trabalhar, alguns já estão mudando para o modelo Revit, eu ainda, no caso, trabalho bastante com o AutoCAD, que é uma ferramenta bem precisa. Depois eu vou estar desenvolvendo isso através do tridimensional. Então é bem legal que o cliente ele consegue, hoje a gente tem até óculos de realidade virtual que eu entrego para eles conseguem andar por dentro da construção. Então, assim, é uma coisa muito bacana. Antigamente você só contava com a planta mesmo, com as perspectivas que a gente trabalhava mesmo no Nanquim, e hoje você pode, de repente, estar andando por dentro de um ambiente que não está construído, né? E o Revit contribui para isso, o V-Ray contribui para isso, o Lumion contribui para isso. Eu utilizo muito e facilita muito para eu conseguir com que o cliente compreenda aquilo que a gente está falando, que a gente conseguiu atingir, pelo menos na parte de projeto, o que ele estava almejando. E aí que eu falo, o que é bem legal, esse trabalho que eu tenho com os engenheiros, principalmente com o engenheiro civil, de estarem me auxiliando na parte da estrutura, com o engenheiro de elétrica, da gente estar pensando todo o sistema mesmo da casa, de iluminação, dos pontos, do padrão de entrada. Então, é um trabalho de equipe, que todo mundo conversa, e quanto melhor for a nossa comunicação e essa compatibilidade de projetos,
mais próximo fica da nossa expectativa, de chegar naquele resultado final satisfatório. Então, é lógico, eu dei um enfoque um pouco maior aqui nas minhas ferramentas, porque é o que eu tenho um pouco mais de domínio, e falando para vocês que essa parte digital contribui de sobremaneira para eu passar a minha ideia, que é o grande princípio da arquitetura, é você captar o que o cliente almeja, seja ele corporativo, seja ele residencial, e você mostrar para ele, olha, vai ficar desse jeito, eu tenho parceiros que vão trabalhar comigo de uma maneira eficiente, vamos conseguir gerar todos esses quantitativos também de materiais junto com o projeto, e aí a gente consegue mostrar para ele que aquilo é viável, que é um sonho realizável, né? Então, pegando essas ferramentas digitais, elas fazem parte do processo. Sozinhas, elas não são nada, elas são potencialidades. A partir do momento que a gente vai atrás, que a gente se informa e que a gente agrega elas ao processo, a gente consegue, sim, transformar a construção, que é um sonho, numa realidade. E quando eu falo sonho, porque, por exemplo, no exemplo da casa própria, a gente tem vários sonhos, né, que eu sempre falo. Sonho de fazer uma faculdade, de morar fora, de repente fazer uma pós, de ter filhos, mas eu falo, o maior sonho material que a gente tem é da casa própria. Então, por isso que eu falo que a gente trabalha com uma coisa muito séria, não dá para ser coisa de aventureiro. E aí, para funcionar, um tem que escutar o outro, o arquiteto tem que conversar com o engenheiro, tem que conversar com o topógrafo, tem que conversar com o pessoal da sondagem, para o resultado final ser bem próximo do sonho das pessoas. Bem, outra coisa que eu estou agora utilizando bastante, e a gente agora com essas mídias tem implantado cada vez mais nas nossas construções, é o QR Code. Então, todos esses projetos integrados, a gente está falando aí num projeto, por exemplo, residencial, que a gente tem hidráulica, elétrica, tem projeto de instalação de gás, de telefonia, todos esses projetos a gente consegue deixar na nuvem, claro, e através do QR Code que a gente deixa na obra finalizada, ter acesso. Então, por exemplo, alguém que vai fazer uma reforma, manutenção, ele não precisa hoje estar pedindo vou entrar em contato com o arquiteto, com o engenheiro. Não, na própria residência ele consegue, de repente, acessar aquele projeto que ele necessita para fazer a avaliação dele, para fazer a reforma dele. Para o cliente também é importante. Um projeto bem feito, né, com todas as revisões organizadas, facilita no futuro quando você for fazer qualquer interferência. Você sabe onde está passando uma tubulação, você sabe que tipo de cabeamento tem naquela casa, você sabe se aquilo está funcionando ou não. Eu acho que é vital. E então, eu estou já colocando esse advento nas minhas obras, foi um ganho bem legal, e os clientes estão embarcando na ideia, e também é mais uma mídia que a gente está falando que ajuda no processo. Bom, só voltando também um pouco sobre a questão dos renderizadores, eu vou passar aqui também, vou colocar aqui na página, um pouquinho do nosso trabalho, e vou falar também sobre cada um deles, como que a gente trabalhou no processo, tá? Bom, aqui tem alguns projetos do escritório que são executados, e tem alguns projetos que são nesses renderizadores, e aí eu vou falar um pouco do processo de cada um deles. Esse aqui, central, que está em tijolinho, é uma casa executada. Ela foi feita com esse tijolo também, que tem uma inércia térmica fantástica. A gente trabalhou com pé direito alto, com madeira de reflorestamento, então foi uma casa bem sustentável, trabalhamos com cisterna. E nessa casa, o legal foi que a gente também conseguiu colocar o QR Code, então toda interferência que o proprietário faz, ele consegue acessar do próprio celular dele, tem todos esses projetos na nuvem. Isso facilita de sobremaneira, assim, na hora de procurar algum arquivo, eu já deixei tudo salvo, os arquivos finais, fiz uma separação da pasta, ele não vai pegar nenhum arquivo que está desatualizado, ou seja, ele tem os projetos no QR Code exatamente como a casa está executada. Isso facilita demais. Por exemplo, ele tem desde a parte de documentação, alvará, o habite da casa, até os projetos executivos detalhadamente. Então, para ele, assim, na hora que ele vai mexer em qualquer coisa, ele não precisa ficar perguntando para mim, ou para algum engenheiro, ou para algum fornecedor. Ele tem tudo ali. Então, se pergunta para ele simplesmente vai lá no celular dele, acessa esse QR Code e consegue baixar todos os projetos. Do lado é uma residência agora que a gente está desenvolvendo no Vintage, tá? E são essas 3 fotos do lado esquerdo. A casa branca com esse cubo preto deslocado, ali a fachada posterior,
e a última imagem de baixo ali é uma das tomadas do dormitório. Bom, ali a gente fez um processo do AutoCAD mesmo, vetorial, transportamos para o SketchUp, onde levantamos toda a parte de alvenaria proporcionalmente, e conseguimos utilizar como renderizador o Lumion. No final, a gente deu algum retoque de imagem também no Photoshop, e aí, assim, a gente conseguiu com que o cliente, ele tinha uma dificuldade muito grande, né? Ele tinha o sonho dessa casa, a gente conversou bastante, pensamos em cada detalhe da construção, mas ele queria visualizar. Ele falou, pô, às vezes eu tenho uma dificuldade de ver esse ripado que você falou que vai ter acima da cabeceira da minha cama. Então, eu particularmente gosto muito de croquisar quando eu estou com meu cliente na reunião, mas tem gente que só consegue visualizar com uma imagem fotográfica. Então, você utiliza dessa ferramenta que hoje a gente tem essa possibilidade e ele conseguiu visualizar exatamente como a casa do jeito que ele queria que ficasse. E também vai facilitar bastante porque é um projeto que a gente tem toda a gama de informação. A gente tem o estrutural, tem o projeto de elétrica, tem o projeto de telefonia, então o sanitário dele está completo, então está bem legal. Bom, do lado direito tem duas residências, no topo ali uma casa branca com uma caixa de vidro. Foi uma casa legal que a gente fez aqui no Palos Verdes, foi um projeto de 2012 para 2013. Ela é uma casa assim, um tanto quanto minimalista, mas a gente utilizou assim células fotovoltaicas, teve bastante questão de energia solar para essa casa. Trabalhamos com cisterna também. E ele, na época, foi um dos primeiros projetos que eu tentei já, como se diz, deixar ele mais completinho e montar essa pasta para o cliente. Eu não colocava ainda o QR Code, e aí eu estou falando um pouco para vocês, porque foi um processo um pouquinho mais difícil, porque era uma casa grande, a gente está falando de quase 700 metros quadrados de obra, e teve bastante revisão, alteração no processo, e naquela época a gente estava pensando como que a gente conseguiria integrar melhor esses projetos. Né? Não tinha esse conhecimento hoje do sistema integrado, que é o BIM, e ao mesmo tempo não tinha o advento do QR Code, então assim, a gente teve um trabalho maior, né? Mas já estava vislumbrando que poderia fazer de uma maneira com que todos os profissionais tivessem acesso a um sistema único. Então, isso que foi o legal do processo. Por último, uma pequena casa que está ali do lado direito também, está em estrutura metálica e está um pouquinho segmentada a construção. A gente trabalhou com as placas prontas, e aí, como era um projeto bem específico de estrutura metálica, e a gente trabalhou também com steel deck e steel frame, precisaria de um projeto executivo muito bem feito, tá? Então, foi muito importante ter todos esses projetos, ter uma conversa bem bacana com o engenheiro estrutural, com quem me ajudou nesse processo, porque senão eu poderia estar desperdiçando material. E a mão de obra também, tem que ser uma mão de obra qualificada, porque senão o resultado final fica bem distante do que a gente almejava. A questão do orçamento também, que era um orçamento enxuto por ser uma casa de pequeno porte, poderia extrapolar o nosso teto. Então, foi uma casa que foi legal pelo processo construtivo dela. A gente conseguiu executar ela com menos de 3 meses de obra, finalizada 100%. Utilizou um sistema construtivo que não é tão usual aqui. A gente quer cada vez mais implementar a estrutura metálica ou placas prontas, e o pessoal é um pouco mais conservador aqui no mercado da construção civil nacional, mas nós, sempre que possível, tentamos implementar, colocar isso e utilizando dessas ferramentas. Eu sei que às vezes eu acabo saindo um pouco mais dessa questão da interface digital, que são os softwares que eu utilizo para a realização dos projetos, mas é muito legal fazer esse link de como eles vão sendo aplicados e mostrando uma diferença do aplicativo para a realidade, tá? Bom, não estou me alongando muito, mas aqui eu também estou deixando meus contatos para facilitar. De repente, eu não sei se vai agregar o suficiente, mas para a gente continuar nossos bate-papos também, meu telefone, que é o WhatsApp, eu posso estar conversando com vocês, tem um e-mail, tem o site também nosso, que tem os nossos projetos, que a gente está sempre postando, fazendo as atualizações, e aqui no Facebook da M2 Arquitetura. Então, não foi tão extenso assim, mas eu espero que tenha contribuído de alguma maneira aí para vocês. Quero também que tenham essas perguntas que me ajudam bastante aqui, inclusive para estar aprendendo também.
E tô aberto aí, gente. É só agora eu vou deixar um pouco aberto aí com vocês, com o Álvaro, o que eu puder agregar aí, tô à disposição, tá, Álvaro? Não foi muito longo, mas quis passar uma pincelada do que a gente trabalha aí e como esses softwares estão me ajudando bastante. Eu falo que eu fui um cara aí que pegou a transição da prancheta para os primórdios do AutoCAD e agora está penando um pouco para o BIM. Você sabe que esses dias eu te procurei até para um projeto macro aí, e eu falo que quem começar a se informar, é lógico, ele tem uma gama de informação muito grande, mas quem começar a ir para esse lado, ele já vai estar uns passos à frente aí, e é uma coisa que eu estou tentando implementar no meu escritório, e eu acho que tem bastante mercado aí, você mais do que ninguém sabe disso, você que mexe com obras de um porte mais elevado. Não, beleza, obrigado. Pessoal, Alessandro, só desconecta aqui da sua apresentação, dá duas vozes aí. Obrigado. Pessoal, perguntas para o nosso palestrante? Quem tem uma pergunta? Pode falar, Edmar. Alessandro, parabéns pela apresentação, muito legal. Bem legal os teus projetos, bonito pra caramba. E a pergunta que eu te faço é o seguinte: você falou que o pessoal ainda tá meio com esse negócio de concreto. Você acha que o futuro é mudar isso daí de alvenaria para mudar para outros tipos de projeto, tipo esse metálico que você fez, que eu achei até bem legal aí? Ó, Edmar, obrigado aí pela questão. É uma coisa até que eu converso bastante. Eu converso com os colegas da ETEC, né, fazendo aí a nossa propaganda aí que o Álvaro participa também, o Arthur. Cara, uma coisa que eu noto aqui no nosso mercado da construção civil nacional, o brasileiro é bem conservador com os materiais. Ele ainda está muito preso ali no concreto, na alvenaria. A gente tem uma escola muito forte, principalmente aqui em São Paulo, que é a escola paulista, né? Que a gente fala da tradição do Paulo Mendes da Rocha, do Vila Nova Artigas, mesmo do Niemeyer, né? E eu falo assim, o futuro da construção civil, a gente está vendo coisas. Berlim, por exemplo, que eu visitei, os caras têm construções que ultrapassa a ortogonalidade padrão que a gente tem de construção, sabe? É uma coisa que você fala, isso é um 3D, não pode ser construído, e foi construído. Então, eu falo que como a gente tem um pessoal um pouco mais conservador com a construção, a gente tem que meio que ir aos poucos, em tentar introduzir, tentar demonstrar informação sobre o material, falar que aquilo é viável sim, e onde pega, questão de custo. O Álvaro estava conversando com a gente, comigo agora há pouco, sobre como o preço do aço subiu. Então, eu acho super legal você trabalhar com metálica. Eu mesmo escrevi na revista da ETEC sobre isso, falando que agora, cada vez mais, a gente estava querendo utilizar isso na construção residencial, de ser uma coisa limpa, de ser rápida a construção, mas é aquilo, exige mão de obra específica, né? Do material, porque saber, por exemplo, que às vezes se você faz um fechamento convencional, ele não trabalha de uma forma tão eficiente com a própria estrutura metálica, né? Saber desses detalhes e saber, de repente a pessoa fala, vou ter um gasto maior, de repente 6 a 10% nessa construção, dependendo de como está o aço naquele período, mas eu vou conseguir fazer aquele balanço que eu queria tanto, eu vou conseguir tirar os pilares da parte inferior da casa, que aquilo de repente ia atrapalhar para a execução da minha garagem, ou consigo agilizar de sobremaneira a minha obra. Então, tudo isso você tem que colocar na balança. Eu sou um cara assim que defende bastante a inovação da construção civil, eu acho que isso é muito legal, isso agrega, então a gente precisa de gente que questione, de gente que tente mudar um pouco as características do canteiro de obra, mas é aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer de uma maneira que seja economicamente viável, não dá para a gente só querer a parte estética, tudo, porque senão a gente sabe que o pessoal é muito assim, né? Vai ficar quanto, né? Mas a partir do momento que você consegue agregar a parte estética, com um canteiro limpo, sustentabilidade de materiais, e ainda ver que aquilo pelo menos ficou próximo do valor da construção convencional, a gente está com as portas abertas, entendeu? Mas isso demanda o quê? Demanda pesquisa, uma aceitação do mercado, então isso vai muito da parte da formação mesmo do profissional e mesmo do público, e aí depende de nós. Nós, no mercado da construção civil, temos que estar sempre apresentando essas soluções. Então, vamos ter que rebolar. Mas eu acho que todo mundo que domine uma técnica construtiva inovadora já está saindo um pouco da mesmice, já tem um portfólio diferenciado, né? A gente fala assim, quantos engenheiros estão entrando no mercado anualmente, quantos arquitetos, e aí você vê muito mais do mesmo.
e você tem que ter uma característica que te diferencie. De repente seja essa, conhecimento mais a fundo de materiais diversos, entendeu? Perfeito, obrigado, viu, Alessandro? Eu que agradeço. Pessoal, mais pergunta? Enquanto o pessoal está meio tímido, Alessandro, eu tenho algumas perguntas aqui para você. Você colocou bem a parte das mudanças até do BIM, e aí você falou do processo que você também está buscando melhoria. O que é o BIM? Até para dar uma explicação para o pessoal, o que é esse diferencial do BIM? O que ele nos traz? Olha, eu falo assim, o BIM, né, que a gente falou que é o sistema integrado, né, que a gente estava comentando, a grande diferença, a grande sacada, né, que ele faz, ele consegue fazer com que todos os projetos sejam integrados, né? O AutoCAD, por exemplo, que eu trabalho e que é o que eu domino melhor, eu vou lá, eu monto uma planta, um R0, né, faço lá toda a parte primeiro eu faço um anteprojeto, depois eu vou dando o descritivo, vou melhorando esse R0 e depois eu vou pegar e vou lançar ele para o Álvaro, vou lançar ele para o Cassiano, para todos os outros engenheiros e colocando o projeto dele. Então, a chance de ter alterações ou mesmo um projeto interferir no outro é grande. Como que faz? Você entendeu? É muito mais complexo esse processo. A gente está acostumado, então a gente vai rebolando, principalmente com relação à obra, né? Mas o BIM, o advento dele, o mais bacana é que quando você está trabalhando, por exemplo, com o Revit, que trabalha esse sistema BIM, que é o sistema integrado, com um projeto só, que o Alessandro fez, o Álvaro vai lá e dá a contribuição dele em cima do projeto, vai fazer um projeto específico. Então, de repente, ele vai precisar mudar uma parede do que o Alessandro fez. O Alessandro colocou ali uma parede, um pilar, o Álvaro fala, não precisa desse pilar, né, que você colocou. Você consegue resolver. De repente, vai um outro engenheiro ali e fala, aqui eu vou ter que passar uma parte de hidráulica, mas não tem uma alvenaria para passar, como que eu vou fazer? Então, todo mundo que está envolvido no processo vai trabalhando no mesmo projeto. Toda vez que alguém mexe no projeto, ele vai sendo atualizado constantemente. Então, esse sistema integrado, ele facilita de sobremaneira para que na obra fique perfeito, ou muito próximo disso. Né? É lógico que a gente sabe que existe imprevisto de obra, mas a partir do momento que todo mundo, mesmo à distância, trabalha nesse sistema integrado, eu acho que é uma coisa inteligente. Né? Não é um negócio que, de repente, acontece muito. O engenheiro estrutural mudou o projeto original do arquiteto, o arquiteto não sabia, ou mandou isso para o cliente, o empreiteiro fez daquele jeito, aí o arquiteto chega, mas eu não pedi para ter esse pilar a mais, entendeu? Então, a partir do momento que a gente tem um sistema que é toda hora modificado por todos os profissionais que estão envolvidos no processo, a gente evita esse tipo de coisa. Para a obra é muito mais eficiente, sem contar que também ele já vai gerando toda aquela parte, a gente fala até das planilhas, dos materiais, ele consegue também estar gerando isso. E ainda, por cima, gera a parte estética, você já gera uma base de 3D. O que acontece é que, por exemplo, igual o Revit, que utiliza desse sistema BIM, a gente percebe que ainda tem que dar uma lapidada um pouco nas visualizações que ele apresenta, né? Então, você vai colocar aquilo para o cliente ou mesmo para uma aprovação, então você tem que dar uma mexidinha um pouco nele, porque ele já gera automaticamente fachadas, cortes, mas você precisa dar uma adaptada nele. Mas esse sistema BIM é isso, é essa integração de projetos através de ferramentas. Então, eu falo do Revit principalmente porque é o mais utilizado, assim, inclusive que ele é da Autodesk também, e ele proporciona isso. A gente fala que ele é o futuro da construção civil por causa disso, simplesmente porque ele consegue integrar todos os profissionais envolvidos no processo de uma maneira que existe essa sinergia, né? Um mexeu, o R0 muda, outro mexeu, o R0 muda. Então, evita que na obra aconteçam coisas que, eu não sabia que iam mudar meu projeto, você entendeu? Até mexe com a questão de ego, né? Acho que Tá sem som aí, professor. deu uma cortada aí. Tá me escutando? Pode falar, Edmar. Alessandro, uma outra pergunta, já que meus pares estão meio tímidos, né? Uhum. Com esse negócio de pandemia, você acha que vocês, arquitetos, vão começar a projetar mais casas com escritórios maiores do que quarto ou casa com com maior quintal, por causa dessa pandemia, vendo que o pessoal está tendo muito home office?
Isso é até um tema legal, a gente também falou sobre isso na revista, tem até uma reportagem, depois a gente compartilha, eu, o Álvaro também, que a gente está sempre batendo esse papo. Cara, eu vou falar até uma experiência minha agora, tá? Eu tava vendo também sala comercial, tava fazendo muito projeto de escritórios maiores, que o pessoal tava pensando, e a gente viu o seguinte, pô, se você tiver a sua casa, um espaço verde, um espaço que você consiga relaxar, você tem a otimização do tempo, você não precisa ficar se deslocando. Nós que moramos próximo a Raposo Tavares, olha quanto tempo a gente perde. Imagina aquilo tudo parado. Então, isso já está dando uma diferença aí, no mínimo, de 2 horas entre idas e vindas aqui, a mais no nosso dia. Você tem a oportunidade de estar tendo acesso, conversando com outros profissionais de uma maneira muito mais rápida, melhorou muito a nossa parte também, que a gente fala aqui, por exemplo, agora a gente está usando o Teams, a gente está usando o Zoom, então a gente consegue conversar, se visualizar, ver projeto do outro de uma forma muito mais dinâmica. E aí, no mercado, eu percebi, eu falo, Alessandro, eu estava mexendo em apartamentos, em São Paulo, estúdio, e começou o pessoal, principalmente de São Paulo, vir para cá, para a região, pô, visualizar terreno ali na região da Granja Viana, ou mesmo entrando mais para o Calcaia, porque ele conseguiu ver que ele consegue produzir bem em casa, né? Porque ele teve que se adaptar a isso, mas ele não queria aquele espaço claustrofóbico, até porque ele ficou confinado. Então, de repente, imagina você estar num espaço pequeno com um filho ou escutando barulho, sendo que você tem a oportunidade de abrir e ter um quintal, ter uma área verde, poder tomar um café olhando para o seu jardim, entendeu? Então, cada vez mais eu tive a possibilidade, estou tendo, de fazer essas residências e fazendo o processo inverso, né? Às vezes o pessoal estava com uma casa aqui, queria ficar mais próximo do trabalho, porque não aguentava mais Raposo Tavares, então pegava um apartamento pequeno em São Paulo. Então, o pessoal começou ao contrário. Teve essa semana mesmo, atendi um casal com a idade similar à minha, eles venderam o apartamento deles, estúdio, Max House, ali na Leopoldina, e compraram um terreno ali no Horizontal Park, que eles querem fazer uma casa bacana, com jardim. Então, foi um movimento inverso. E a pandemia fez muito disso. Então, assim, a gente até fala, né? Poxa, a pandemia travou para a arquitetura, ou mesmo no nosso caso da construção civil? Não. Eu acho que mudou um pouco o perfil. A gente acabou indo muito para residencial e saindo um pouco dos estúdios, apartamentos pequenos e mudando para residência. Até mesmo a parte corporativa, que a gente fala escritórios de empresas, diminuiu ou foi uma coisa mais enxuta e mudou para uma melhoria da estrutura do home office, entendeu? Então, isso está sendo bacana. Você está pensando na casa completa. Você pensa na casa como história do indivíduo, como reflexo dele, onde ele recebe os amigos no final de semana, fazer um churrasco para nadar numa piscina, mas também que durante a semana ele quer trabalhar, que de repente ele quer ter um espaço que ele consiga ter um silêncio, uma introspecção, depois ele tem um local que ele pode encontrar com o filho dele e jantar ou almoçar com a família. Então você precisa de um hall um pouco melhor, que antes as casas estavam abdicando disso, para quê? Para colocar uma sapateira legal, para conseguir tirar aquela roupa sua, para você de se higienizar de maneira adequada. Então, teve transformações na residência pós-pandemia, assim, né, ou no período da pandemia, e também no mercado. Isso é visível, tá? Eu falo que a parte residencial, que num momento, assim, eu estava muito na parte de licenciamento corporativo, e aí com a pandemia deu uma invertida um pouco nesse cenário, tá? Agora está de novo meio que voltando a se equilibrar, mas está mudando o perfil da parte residencial. Legal, obrigado pela explicação e parabéns pela palestra aí, Alessandro. Obrigado, Dimar. Obrigado por você estar levantando perguntas aí legais, movimentando um pouco aqui nossa apresentação. Eu vou aproveitar, já que o pessoal está meio seguindo a mesma linha, eu tenho mais uma pergunta. Aí eu vou. E aquela cutucada, né, que a gente fala, né? Dentro do processo, você nos seus projetos, e nos seus contratos, às vezes você tem aquele acompanhamento que você entrega do começo, desde a concepção até a entrega final. E tem aqueles que, na verdade, você só é responsável pela parte do projeto, e aí vem o dono do imóvel resolve fazer e fala que ele tem alguém para fazer mais fácil, né? Seu João, seu Zé, sempre eles. Agora, eu queria uma resposta profissional, no sentido assim, qual que é a dificuldade, eu não vou nem falar do seu Zé, do seu João, vamos falar assim, seu Alessandro, daquele engenheiro mal formado. Vamos falar assim, aquele engenheiro que você chega lá e o cara não tem condição, ele não despreparo desse engenheiro. Qual que é a grande dificuldade? E principalmente,
Você trouxe aqui para nós o processo das melhorias, até as melhorias que você tem adotado nos seus projetos, que realmente você está evoluindo e está vindo com um nível de apresentação. Eu gostei da ideia, eu sempre trabalhei em nuvens com código e tudo mais, mas o QR Code, para você deixar o projeto e o cara vai lá e acessa esse programa, acessa o projeto dele, vai interferência, achei legal, é uma ideia simples, mas atual e uma realidade, porque quando você vai ter um problema, cadê o projeto de elétrica? Cadê não sei o que? Ou você vai falar com o arquiteto e brigou com o arquiteto com o engenheiro, então ele não passou para o cara, e aí? Justamente, tem essa também. Qual que é essa relação e como que você constrói essa relação com uma pessoa que não tem condição, ela não está entendendo, ela não consegue visualizar? Eu brinco muito com o pessoal, com os nossos alunos, e é uma coisa muito séria. Às vezes tem engenheiro que chega no meio do campo, ele não consegue identificar as diferenças de uma escada, porque quando a gente olha a escada pronta, é uma coisa simples. Mas na hora que ele vai locar a escada dentro da estrutura, ele está amarrando dentro da laje, a amarração, as curvas, o pessoal acha que é uma coisa e fica... Eu estou dando só um exemplo ali. Mas qual que é essa relação para vocês? Porque deve ser uma ligação toda hora te atormentando, porque eu queria que você expôsse isso para nós, por favor. Vou falar porque é o calcanhar de Aquiles aí eu falo assim, do arquiteto, do engenheiro civil. Começa pelo fato do pessoal não valorizar papel, né, Álvaro, ou projeto, tá? Eu sempre, quando eu vou conversar com meus clientes, a primeira coisa que eu falo existem os arquitetos e engenheiros muito mais em conta, tem, lógico, muito mais caro também, mas o que eu quero que você entenda da importância do projeto e do valor disso e como isso influencia na sua obra. É isso, porque as pessoas têm muito aquele negócio assim, aprovei na prefeitura, que é um projeto simplificado, às vezes não precisa nem de divisão. E aí eu vou lá, taco na mão do empreiteiro, não tem quase informação nenhuma, ele vai fazer muito da cabeça dele, e aí é difícil para a gente competir, de repente, com um cara que vai fazer uma aprovação de prefeitura e uma plantinha baixa lá para entregar para o construtor. O cara pode cobrar, sei lá, R$10 o metro quadrado, fazer isso daí, entendeu? Uma casa de 100 metros quadrados. Só que a gente tem que explicar para ele que, às vezes, esse projeto, a diferença que ele faz para a obra ter aquele resultado. Ele fala assim, você está mexendo com o sonho de uma vida, tá? Você está falando uma coisa que você vai gastar 300, 400, 1 milhão, você entendeu? Então, você vai, por causa de uma economia, às vezes, de R$10 mil de um projeto, você vai jogar na mão do aventureiro para desperdiçar material, para ficar muito aquém do que você está sonhando, porque é uma coisa muito séria, você está falando de um sonho. Sonho a gente não mede esforço, mas assim, a gente está trabalhando com responsabilidade aqui, acho que todo mundo é sério, todo mundo é profissional, para estar falando para ele da importância daquele projeto, da importância do profissional que está envolvido no processo, né? Nós, é lógico, numa obra, batemos cabeça, principalmente no início da carreira, putz, isso aqui podia ter feito diferente, ou mesmo empreiteiro, às vezes ele fez um trabalho legal, no outro já não fez um tão legal, né? Então, o primeiro passo é o quê? Informar para o cliente ou para a pessoa que é o nosso potencial cliente tudo que está envolvido no processo, do porquê que você tem aquele valor e da importância dos projetos, que, assim, igual eu falo, o estrutural não é, a gente estava até conversando hoje, não é obrigatório para você aprovar um projeto. Tirando algumas prefeituras que pedem lá o muro de arrimo, alguma coisa ou outra, não é. Só que, olha a diferença que isso faz, de repente, para a construção. Se a casa tiver lá, não digo nem cair, mas tem lá uma rachadura, olha o quanto você perdeu na sua obra, você entendeu? Na hora de uma venda. Então, tudo isso é muito importante. A gente tem que falar que ele vai estar fazendo uma economia de material, ele vai conseguir ter um quantitativo eficiente, até para evitar, quando de repente ficar na mão do empreiteiro, que vai toda hora pedir material, e ele, por ser leigo, não vai saber nem se aquilo é verdade ou não. Então, cabe ele ter essa conversa, nós, né, como profissionais, uma conversa bem franca com o cliente, e se a gente vê que, de repente, ele não compra essa ideia, ele quer, quero só uma plantinha lá, saber abdicar. Eu sei que é difícil, a gente precisa de portfólio, precisa de cliente, mas às vezes a gente tem que dar o passo atrás, porque senão não compensa, Álvaro. Eu falo assim, você recebe ligação o tempo todo, você recebe por em ação, e aí por causa de R$1.000, de R$500, eu falo assim, o seu sossego vale mais, entendeu? Então, vale a pena você penar um pouco mais, restringir um pouco mais, sim, e eu falo que o bom arquiteto, o bom engenheiro, a pessoa pobre pode estar, sim, tendo o serviço dele, né? Não é nada de muito oneroso, mas tem que ser uma pessoa com consciência.
sabe? Saber da importância daquilo, que tudo tem a sua etapa, tem seu tempo, tem um processo, a gente está falando exatamente aqui de processos, né, da interface digitais para o processo da construção civil. Então, assim, cabe a nós sermos professores do cliente, explicar para ele por que ele está contratando a gente, que não é uma plantinha baixa de prefeitura, o que aquilo interfere na construção, e aí o engenheiro, cara, o mau engenheiro, ele vai o quê? Vai ficar longe do resultado que o cliente almeja, o cliente vai falar mal dele, vai falar que ele não controlou a situação da obra, que ele não viu o pessoal lá, os construtores, que ele quantificou errado os materiais, ficou pedindo mais material, né? E aí é falta da informação das ferramentas digitais, é falta de repente, de conhecimento prático, de conversa, diálogo com os profissionais envolvidos no processo. Então, tudo isso que a gente fala são links, né? A gente tem que saber amarrar bem os links. Eu falo, Alessandro, eu gosto de projetar, eu gosto de criar. Parte de interiores, o Rony que trabalha comigo é melhor do que eu, sabe? Parte de estrutura, eu sei ler o projeto, mas não sou nenhum especialista, eu não vou conseguir fazer, de repente, o dimensionamento de um pórtico, preciso de vocês, entendeu? Para trabalhar um balanço, igual eu mostrei daquele videozinho para você, daquela casa na serra, preciso do calculista. Meu calculista me ajudando, senão, como que eu vou fazer aquele balanço, fazer aquele sistema de gangorra, aquela obra naquele declive acentuado? Então é isso, eu falo que a gente trabalha em equipe, então tem que ter a humildade de reconhecer quando o outro está te informando uma coisa que você não tem domínio, mas também tem que ter o pulso firme de falar, isso é importante, você precisa disso, senão a gente nunca vai chegar nesse resultado. Eu acho que é isso. Não, legal, Alessandro. Maurílio, pode perguntar? Opa, boa noite, professor. Boa noite, Alessandro. Boa noite, Maurílio. Eu achei interessante aquele projeto da casa com QR Code que você falou. Eu acho que é uma grande tendência essas casas mais inteligentes. Tanto que hoje a gente já tem inúmeros itens de tecnologia que praticamente conversam com a gente dentro de casa. Mas quando a gente faz esse projeto, ele exige toda uma estrutura para receber esses equipamentos tecnológicos. A pergunta é, hoje a gente tem um mercado de mão de obra para executar esse projeto, uma mão de obra qualificada, ou tem muita dificuldade ainda para achar quem execute? Isso ainda é um grande problema aqui no nosso mercado da construção civil. O que acontece? O arquiteto, o engenheiro, vai lá, estuda, de repente, hoje em dia, cada vez mais na nossa área, a gente tem que se atualizar, fazer pós, fazer mestrado, e vai correndo atrás, e mesmo materiais, vai surgindo uma gama de revestimento, de materiais estruturais, cada hora está aparecendo coisa nova, né? A gente precisa se atualizar. Só que o construtor, em geral, ele tem uma característica, falo, muito parecida até com o cliente. O Alessandro está inventando moda com a estrutura metálica. Ele vem com o negócio aí, estilo não sei o quê. Para que isso? Vai quebrar isso daí e depois precisar quebrar. Então, assim, é difícil, tá? É difícil essa mão de obra. E aí o cliente também ele procura, sei lá, ele vai fechar um orçamento com uma empreiteira que tem toda a condição, todo o know-how de um determinado material, ela está oferecendo um serviço que não é todo mundo que oferece. Então, ela tem um mercado mais restrito, ela consegue cobrar melhor pela mão de obra dela, né? Agora, chega o cliente, ele quer pegar o menor custo possível, e aí a pessoa vai desperdiçar o material, não vai ter conhecimento, inclusive para ler o projeto. Então, é um problema sim, a mão de obra é um problema, porque você tem que encontrar mesmo parceiros que consigam executar. E uma coisa que eu estou fazendo hoje em dia é o quê? Eu falo para o cliente, você precisa de alguém com know-how para executar essa obra nesse porte. Senão, não adianta o Alessandro fazer um projeto maravilhoso, ter todos os complementares na mão, te oferecer a possibilidade de você ter esses projetos na nuvem, se você tem alguém que execute que te cobrou 1/3 do valor real do negócio, mas, primeiro, ele não vai nem conseguir finalizar aquilo. Segundo, ele vai desperdiçar material porque ele não sabe trabalhar com aquele material. Vai cortar placa que não é para cortar, vai pegar uma estrutura metálica, cortou e depois para soldar, você não diminuiu uma peça, você entendeu? Já mudou toda a função estrutural dessa viga metálica. Então, é tudo isso. Eu falo que é muito difícil a gente pegar... É uma palestra que você dá para o cliente, entendeu? Só que é um desafio do dia a dia. A gente tem que pegar, explicar, falar e procurar parceiros que consigam executar o projeto do jeito que você idealizou. Vamos quebrar a cara, principalmente no início? Vamos, infelizmente vamos, mas vai muito também de tentativa e erro, vai da experiência do canteiro de obra, vai da experiência projetual, e é difícil, tá? A mão de obra que eu falo
é uma parte difícil. Eu acho que é mais difícil você encontrar uma mão de obra qualificada, com compreensão de projeto, do que, de repente, um engenheiro ou arquiteto que entenda o projeto, mesmo desenvolver esse projeto. E também, até para mensurar, né, que a gente fala, os custos, eu passei uma obra um tempo atrás que um empreiteiro cobrou 100 mil, outro cobrou 300. Como que você entende a discrepância? É difícil, né? É um desafio. Legal. Alguém mais? Alguma pergunta mais, por favor? Professor, eu queria fazer uma pergunta, Daniel. Pode falar, Daniel. Alessandro, me tirou uma dúvida aqui. No seu ponto de vista, você acha que a Morbin Steel Frame pode dar uma decolada aqui no Brasil ou não? Desculpa, Daniel, eu não escutei qual parte pode dar uma decolada no Brasil. Eu não escutei. As construções Steel Frame. Ah, não, então. Tem uma chance dela dar uma decolada no Brasil ou o pessoal aí está muito fechado, confia só no tijolo e no cimento mesmo? Olha, eu sou totalmente a favor. Eu falo da agilidade da construção steel frame, né? E o steel deck também. É uma construção limpa, mas assim, ela mais do que qualquer outra precisa de projeto executivo, né? Você precisa contar tudo muito bem dimensionado, tudo bem pensado, e aí que entra essa compatibilização de projeto. Então, o primeiro passo é o quê? Alguém que faça todos os projetos complementares, não só o projeto básico. Se você joga para o consultor fazer, ele vai errar, vai desperdiçar material, e aí nisso o custo da obra vai lá em cima. Ela já é um pouco mais cara, tá? Tá pela mão de obra. Eu vou falar assim, talvez se não fosse a parte da mão de obra, né, Álvaro, a gente até consegue tentar equalizar, mas a mão de obra é muito mais cara, tá? Então, por quê? Porque é um cara que já entende um pouco mais do material. Os outros, eles fogem. Tem muito empreiteiro. Então eu tô querendo fazer steel frame dele. Não, faz de bloco de... Não. Eles têm medo, eles fogem. Então, para o steel frame decolar, eu acho que vai muito primeiro, né, da mudança do perfil até do nosso próprio cliente, entendeu? Ele tem, e nosso, de profissional, de propor. Nossa função é propor métodos construtivos mais inteligentes, que agilizem o processo, incentivar cada vez mais os complementares, porque sem eles a gente não consegue, não adianta, não tem jeito. Sem os complementares, nenhum projeto, por mais que vai falar em convencional, em madeira laminada colada, que o pessoal lá da ITA, construtor, utiliza, estrutura metálica, até que o pessoal do FGMF usa bastante, mas não adianta, se você não tiver complementar, vai ficar um 3D maravilhoso e o resultado final vai ser, sabe, tipo Instagram em realidade, né? Agora, e aí, precisa de projeto complementar, precisa ter profissional que vai executar aquilo, que entenda do material, porque senão ele vai estar desperdiçando material, e aí também custo. É um custo um pouquinho maior? Ainda por causa dessa mão de obra mais especializada. Mas, cara, se eu posso ter um cliente que fala, não, Alessandro, eu vou sim, porque eu acho que vai otimizar o processo, vai agilizar minha obra, vai deixar ela mais inteligente, eu acho que ele tem mercado sim. Eu falo isso porque eu encontrei clientes assim, não era nada de multimilionário. Falei de uma casa ali, acabei de mostrar um projeto para vocês de 100 e poucos metros quadrados, acho que foi 160 metros quadrados, que a pessoa fez em menos de 3 meses. E ela ficou maravilhada com a casa, entendeu? Então, não era uma pessoa com grandes recursos, mas é uma pessoa que queria um projeto rápido, um projeto limpo, preocupada com o terreno, ela não queria também que a casa mexesse muito com a topografia natural, então tem mercado sim. Tem que achar a pessoa que entenda como que funciona o sistema. Então, a nossa parte é o quê? Ter esse conhecimento técnico para explicar. Se você também não tem, fica patinando, aí a pessoa não sente firmeza e fala, não dá. Cara, tô querendo fazer um tipo de construção que ele não vai dar conta, entendeu? Legal. Só complementando isso aí, Alessandro, o que a gente encontra muito, e aí dentro dessa linha, é justamente isso. O mercado está tão inclinado, tão naquele, o que é fácil. Vou dar um exemplo disso daí que você comentou, das mudanças, que você não tem um corpo técnico para discutir. Dentro da Caixa Econômica, você sempre falou, a gente sempre comentou muito de fazer as obras alvenaria. Uhum. E aí, dentro do comitê técnico deles, se discutia que todo mundo sabe fazer em alvenaria. Quando esses sistemas novos, que eles consideravam como sistemas inovadores, começou a vir no processo e desenvolver tecnicamente, começou a exigir deles comprovações. Então, tá bom.
Nesse processo de comprovação, chegou à conclusão que as nossas obras de alvenaria não atendem os requisitos. E era uma coisa que está todo mundo assim, não, que esse sistema é consagrado, todo mundo sabe fazer. Não, peraí. Quem comprovou? Não, é que ela veio andando durante os anos e foi ficando. Então, todo mundo fazia, todo mundo aprendeu e ficou com validado. O conceito de validação. Quando esses sistemas novos começou a questionar justamente isso que você falou, então tá bom, mas por que isso está valendo? Por que você está falando que o meu produto é inovador e você está me exigindo tanto? A alvenaria convencional atende esses requisitos que vocês estão me exigindo? Aí foi descoberto justamente que não. Que os processos, tanto do cerâmico como de bloco de concreto, na concepção rápida ou construção mais barata, elas não chegam nem próximo das exigências desses novos produtos. Então, realmente é o que bate tudo que você falou. Na verdade, nós precisamos de corpo técnico que vá e saiba discutir, saiba argumentar, porque senão você fica meio perdido, né? Porque não adianta eu, como usuário, como empreendedor, quero inovar, quero fazer uma coisa diferente, mas se no mercado não tem alguém para me explicar e me oferecer um produto de qualidade e com conceitos que é o que você nos apresentou aqui, fica difícil. Você vai dar um tiro no pé, você vai gastar muito mais e vai ficar louco. Justamente. Pessoal, mais alguma pergunta? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Maurílio aí, professor. Pode falar, Maurílio. Está com a mão levantada ainda? Maurílio? Não, professor, é daquela hora ainda, tinha ficado, desculpa, esqueci de abaixar. Só um complemento então, Álvaro. Desculpa. O Alessandro, o Steel Frame, a quantidade de duração dele é a mesma que a da alvenaria ou não? Sim, vou te falar, pelo que eu das casas que eu trabalhei, não trabalhei tantas assim, mas assim, até o momento que a gente falou, ele tá atendendo o equivalente da alvenaria. A única coisa que ali a gente teve uma coisa que a gente tentou melhorar nessa construção foi na questão do trabalho, mesmo da placa do steel frame com a estrutura metálica, mas isso também seria no bloco convencional, porque o metal, com esse encontro de materiais, às vezes ele não trabalha tão legal, né? Ele tem uma característica do material um pouco diferente. Conseguiu sanar isso daí, sim, né? Tô falando desse encontro de materiais, mas isso aí é um empecilho da metálica. A metálica, mesmo com o steel frame, ela não deu uma questão de filtração, a gente conseguiu sanar, mas não foi tão fácil isso daí não, entendeu? Então, assim, tudo tem que evoluir, tá? A gente sempre se propõe a procurar materiais novos. Por exemplo, eu vi recentemente a casa de isopor, que é feita super rápido, 2, 3 dias, mas já me falaram, putz, ela é estável, mas eu não gostei muito do resultado final da construção, você entendeu? Então, assim, a gente tem que ver que essas construções são inovadoras, tem vários pontos positivos, mas tem coisas a melhorar, tá? Então, do steel frame, por conta da durabilidade, sim, ele é um material bacana, que tem uma durabilidade, sim. Só que existe características do material que, de repente, dependendo do material que você usou para a estrutura, não rolou 100%, tá? Mas isso também a gente teria com o bloco, com a alvenaria tradicional. Então, assim, precisa sempre estar evoluindo, né, nessa pesquisa de materiais. Eu acho que é um negócio que por exemplo, o pessoal ali que vem do IPT está sempre estudando, de repente apresentando coisas novas também. Eu falo porque eu preciso aprender muito mais, tá? Eu acho que o Marcelo também tá. Marcelo, Salatiel, pode perguntar? Olha, Sandro, tudo bem? Oi, Marcelo, bem. Então, ótima palestra sua aí. Eu queria, pelos projetos que eu estou vendo aí, você fez muitos projetos, assim, de obras, né, assim, mais caras, né, casas maiores. Você vê que o poder aquisitivo até dessas pessoas que fizeram essas casas aí são um poder aquisitivo melhor, né, maior. Aí eu quero saber o seguinte, esse pessoal pensa um pouco quando você expõe, eles dão uma importância para energia solar, para a reutilização da água, né, da pluvial, e não só eles, como as outras obras também, as obras de empreiteiras que você vê aí, são residenciais, né,
tanto de prédios quanto de casas, esses que a gente vê igual o São Paulo 2, já pronto, mas esses outros que a gente, que é uma tendência, que um pouco que eu estou em São Paulo, né, que eu sou de Minas, eu estou aqui tem 2 anos só. Então eu nunca vi um lugar que tem tanto condomínio igual tem aqui em São Paulo, principalmente nessa região de Calcaia aqui, mas O pessoal de modo gosta geral, de se fechar num forte, parte, Marcelo. O pessoal tem medo aqui, então faz isso. exatamente. Então, você está vendo essa ideia aí, essa ideia florescer na cabeça de todo mundo, porque é uma tendência mundial, né? Da energia limpa, né? E a gente até na palestra anterior, aí nessa semana, o pessoal falando sobre a eólica, né? E as placas fotovoltaicas, você vê que a concessionária, ela tem um monopólio aí da energia hidráulica, né? E eu acho que eles não fazem muita força até para estar facilitando para a gente estar usando essa energia fotovoltaica, principalmente a solar, que é mais fácil de instalação, não é? E porque eles ganham muito dinheiro, né, com essa igual a Sabesp, em Minas a Copasa, né? Então, para a gente estar produzindo a própria energia e depois até vendendo, devolvendo para eles a energia, eu acho que vai demorar para eles estarem aceitando isso aí, por mais que está prejudicando a natureza, fazendo hidrelétricas, né? E o que você está sentindo aí do povo? Principalmente o pessoal que tem poder aquisitivo, esses donos de empreiteira e o pessoal mesmo que faz essas mansões aí. Olha, eu vou falar o seguinte, o pessoal com poder aquisitivo um pouco mais alto, eu faço projeto de tudo, tá? Já vieram me pedir puxadinho, até, eu falei, casa de 1.000 metros quadrados. O que acontece é o seguinte, a gente tem um comprometimento profissional de fazer o nosso melhor desde eu falo um exemplo, tem um projeto Territuma, né, que é um escritório legal de São Paulo, super premiado internacionalmente, que é uma casa na Vila Matilde, tudo com um bloco estrutural aparente, uma obra maravilhosa, até conheci um dos sócios do escritório lá na USP, né, e, ele mostrou que com baixo recurso, a casa foi construída, acho que em 2016, com 155 mil, era uma casa que atendia tudo, tinha desde célula fotovoltaica, era uma casa super legal, que tinha esses detalhes construtivos também, então é execuível, lógico, é pesquisa, foi um perfil de construção que barateou também, e essas casas que eu mostrei para vocês, todas elas, o pessoal já está procurando isso, tá? Hoje, aquela casa do cubo de vidro, aquela casa, mesmo com uma pegada um pouco mais casa de campo, ela tem energia solar, está trabalhando com cisterna, a gente sempre está pensando nisso, sim, é recorrente, o pessoal hoje quer construções que, como se diz, que agregue nessa parte, porque não é, a questão é a seguinte, que tudo isso depois retorna para o próprio morador. A gente fala, por exemplo, uma cisterna, você vai utilizar a água que você armazena, né? A parte solar, você também vai utilizar disso. Então, o pessoal tem procurado, sim, a questão da sustentabilidade é cada vez mais recorrente nos projetos. Eu falo que acho que 90% dos meus clientes querem que eu coloque esses elementos de sustentabilidade. A gente antes nós trabalhávamos antes, conforto ambiental na arquitetura. Hoje é uma obrigação projetos. Tem locais no mundo que você só prova quando você tem uma parte de telhado verde, para amenizar a temperatura, né, para criar uma inércia térmica na construção. Eu vou falar outro exemplo também, que aí a gente nem utilizou uma grande tecnologia, mas deu certo. Aquela casa de tijolinho, né, de adobe que eu mostrei para vocês, ela tinha projeto de instalação de ar-condicionado, tudo, não precisou, porque o próprio material, ele conseguiu com que, num dia de muito calor, a gente conseguiu registrar a temperatura, estava 31 graus fora da casa e dentro estava 21, 22. E inverteu, no inverno a casa continuou com uma temperatura agradável. Então é isso, o arquiteto tem que pensar em ventilação cruzada, tem que pensar em melhorias para a qualidade de vida, e a sustentabilidade está aí. Hoje, quem não se atualiza nessa parte está um pouco atrás. As construtoras, elas estão mudando muito essa pegada também, porque o próprio cliente está querendo. Ele vê isso, eu queria uma casa que tivesse isso, que utilizasse uma madeira legal, ou que, por exemplo, container, que até virou um modismo, a gente já vai falar, né? Porque no final, quando você tem que dar o acabamento nele, fica o preço da construção convencional mais caro. Mas era um modo de reutilizar um material que antes era secundário, que era resto, entendeu? Que era para você colocar ali o galpão ali que ficava lá os engenheiros mesmo, os peão da obra, entendeu? E aí começaram a reaproveitar isso para construção. Então, a gente tem que sempre estar pensando nessa maneira de reutilizar materiais e saber que os recursos são finitos. Então,
é a nossa função social. Eu falo, lógico, residencial é muito mais pela ideologia. A gente sabe que quem mesmo polui, destrói tudo são as indústrias, e elas que têm que mudar um pouco o caráter dela, principalmente também a questão ali, a gente sabe disso, né? Mas o público em geral, ele quer isso, tá? Ele quer inovação tecnológica e muito voltada na sustentabilidade. E não quer dizer que isso sejam só com coisas caras. Às vezes é um tijolo de adobe, às vezes é um telhado verde. Então é nisso que a gente pensa, tá? Tem que ser, sim, uma coisa que cada vez mais a gente tem que utilizar nos nossos projetos. E no meu caso, eu tenho utilizado pelo menos em 90% dos projetos. Bacana, Alessandro, é isso aí. Guilherme. Obrigado. Guilherme. Oi, professor. Primeiramente, aí, agradecer pela apresentação. Segundo, eu queria perguntar, falando de Adobe, é uma tecnologia que é pouco conhecida aqui no Brasil, certo? O Super Adobe. Você acha que tem como expandir essa tecnologia para o ramo de construção civil? Porque, digamos assim, que tem um procedimento para executar ela. E artesanal, né? Pela metrópole... Oi? Ele é um sistema construtivo mais artesanal, assim, é um negócio que você tem todo aquele, assim, ele tem mercado, né, que eu vou falar para você, Guilherme, tem mercado, mas é mais caro que a alvenaria convencional, fato, né? Tem peso específico, tem um peso do material muito maior, ele dá uma inércia térmica, você para pensar, o adobe é uma coisa que remete muito mais antigo, né? Essas casas mais antigas, mas pô, você tem, na parte de tecnologia, a gente pensou, fez toda essa casa no radier, fez fundações mais profundas e colocou o ferro, a gente cortou por dentro do tijolo de adobe ou ferragem. Ou seja, quando você olha essa casa, você vê que não sobe nenhum pilar, nenhuma viga. E ela tem um peso muito maior do que a alvenaria convencional. Mesmo sendo uma casa térrea, a gente está falando ali de 7 metros de pé direito na cumieira. Então, assim, é uma casa que utilizou um material mais artesanal, mais rústico, mas é uma casa super tecnológica e com conhecimentos de engenharia. Eu precisei muito do engenheiro estrutural para não subir um pilar na casa. Você entendeu? Com todo esse peso do material. Imagina que ela fica toda sobre o radier. Então, aí que tá, que eu estava comentando até da nossa interface ali também, entre engenheiro e arquiteto, que sem o engenheiro eu não conseguiria chegar naquela parte estética da casa que eu queria. Você entendeu? E mesmo na escolha do material, aí assim, a gente teve um aumento, né? Porque ele foi mais caro, tá? Não tem como, é um processo não é tão industrial quanto a alvenaria convencional, né? Mas que permitiu que a gente não utilizasse ar-condicionado na casa. Você entendeu? Então, isso a gente acabou, de certo modo, balanceando um pouco esse custo. Então, assim, tem mercado? Tem mercado, mas tudo vai dar informação para o cliente, que é um processo um pouco mais artesanal, que precisa, de repente, ter um pouquinho mais paciência, até na paginação que a gente coloca do tijolo, o procedimento que a gente fez para não aparecer nada de estrutura na fachada da casa. Então, assim, teve que ter todo esse bate-papo, né? E essa obra em específica, eu fiz o gerenciamento 100% dela, para chegar no resultado que hoje, assim, eu falo, o prazer de estar envolvido no processo, eu falo, tem muito cliente que fala, eu não quero mais ver obra, quase me separei da minha mulher, foi um inferno na terra. A melhor coisa que tem é quando eu termino uma obra e assim, o cliente fala, puta, Alessandro, posso te falar uma coisa? Foi muito legal, cara, deu trabalho, gastei dinheiro, até que eu não tinha, mas eu tô muito feliz com o resultado. O cara é orgulhoso e o cara vira seu amigo. Vai ter churrasco de inauguração, quero que você venha aqui. Pô, olha a nossa criança, tá feito. Então, e isso é uma coisa muito legal pra gente, sabe? É uma coisa que eu falo assim, não tem dinheiro que pague. Você fala assim, o Alessandro vai morrer, o Alessandro vai sair da terra, mas de repente a obra dele vai ficar. E essa obra vai marcar a vida dessa família ou dessa empresa. Isso que é legal, a gente deixa a nossa marca. E aí, vai do nosso conhecimento para ser um sujeito meio camaleônico, de saber trabalhar um material diferente, de saber trabalhar uma tipologia estética diferente. E aí precisa de repertório, e precisa de gente competente para colocar sua loucura em prática, entendeu? Senão a gente só fica louco sozinho. É isso aí. Marcelo, você quer fazer mais uma pergunta ou deixou a mãozinha levantada aí? Abaixei. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Então, Alessandro, eu agradeço. Tenho só que agradecer a sua apresentação. Foi muito legal.
trouxe uma visão que que a gente queria aí para os nossos alunos, essa visão do arquiteto, né, nessa interface, nesse trabalho em conjunto, que a gente fala que, na verdade, a gente trabalha sempre junto, né? Não tem essa, não é um trabalho um isolado do outro, porque você A gente tem... faz piada um com o outro, né? Mas um precisa do outro. É um casamento, entendeu? Por aí. Daí você precisa justamente dentro da própria formação, cada um tem a sua expertise dentro do processo, e aí a gente vai se complementando, vai estar junto e trabalhando nessa nossa vida corrida do dia a dia, né? Então, muito obrigado, tenho a agradecer. Se te surgir, pessoal, tiver alguma pergunta que ficaram tímidos, quiserem mandar as perguntas para mim, como o Alessandro já se prontificou, eu repasso para o nosso palestrante, e ele vai responder, e aí eu repasso para vocês sem problema algum. O contato dele também ele nos passou, também vamos passar para vocês, aqueles que estiverem interessados em conversar com o Alessandro, tirar alguma dúvidas. Utilizar as sugestões do Alessandro para trabalho de TCC, pode procurar o Alessandro também, que tem bastante informação para ajudar nesse processo. Então, Alessandro, muito obrigado pela participação, obrigado por trocar o seu horário, né, nessa correria nossa aí. Então, eu durmo cedo, o meu bebê, ele dorme 8 horas, 8h30, só que ele me tira da cama antes das 5, então eu durmo com as galinhas mesmo, né? E até falando para vocês, só para finalizar também, agradecer, lógico, o Álvaro pela oportunidade, o tema principal era das interfaces digitais, então eu ia falar muito das ferramentas que eu utilizo, mas uma coisa legal é que fala assim, as ferramentas estão lá, são softwares que precisam de conhecimento, de estudo, mas a gente quer saber como aquilo contribui para o resultado final. Eu sei que vocês são muito pessoas que vão mexer com a prática, sim, vão mexer com essas ferramentas, mas às vezes quer saber, puta, Alessandro, como que é isso, como que é aquilo na prática? Então, por isso que às vezes eu acho que começa com a interface digital, mas acaba finalizando na construção civil, que era o nosso enfoque, né? Então, acho que nisso a gente foi bem sucedido aí hoje. A Camila levantou a mão aí, quer perguntar alguma coisa, Camila? Oi, pessoal. Eu quero agradecer o Alessandro aí pela troca, pedir desculpas, né? Aproveitar aí que vocês comentaram e parabenizar também. Muito legal a palestra. Então, e daí daqui a pouquinho eu vou falar um pouco sobre qualidade e vou complementar aí os desafios, né, que a gente tem no dia a dia. Vocês comentaram da mão de obra qualificada. Beleza, pessoal. Tá vendo? Chegou a próxima palestrante. Já estamos. Parabéns! Vai sair um barbudo aí, vocês vão ficar mais felizes agora. O Marcelo vai fazer mais uma pergunta aí, Marcelo? Olha, Alessandro. Oi. Você falou que o que você mais gosta aí desses programas aí, né? Que você tem mais aptidão por ele, é o AutoCAD, né? É que o AutoCAD foi aquele negócio, né? Eu comecei a mexer, tinha 11 anos de idade, né? De curioso, tudo, na época do Fordosa. Hoje, os meninos que eu ensinei me ensinam. Eu falo, nossa, mas tem isso daqui? Pô, Alessandro, como assim? Eles me ensinam. Hoje eu falo assim, putz, eu tô tipo aquele tiozinho que coloca o óculos para enxergar o ícone lá. Eu vou tentar fazer. Eu não uso o ícone, né? Na verdade, eu uso o atalho, mas eles vão lá e. Eu falo, nossa, você já fez isso? Então, é a evolução da espécie, né? Tô ficando para trás. Então, eu tive essa aula de AutoCAD no segundo semestre lá na UniBH, né? Uhum. Eu já estou no 10º aqui, teve um ano que eu fiquei parado, então um semestre só, ele é muito pouco para você pegar muita coisa. Não, cara, sabe quantos anos eu tenho de AutoCAD? Igual eu tô te falando, eu tenho 28 anos de AutoCAD, eu não sei nada praticamente, porque tá atualizando sempre, vai aparecendo coisa nova, ele é igual o cérebro nosso, a gente utiliza muito pouco, o CAD é isso, ele é um mundo. Tá, a gente está falando do Revit, mas ele é um mundo, CAD. Ele tem muito recurso. E deixa eu te falar, o que eu queria te perguntar, se você tem assim, uma dica de não sei, de repente um vídeo instrutivo para a gente estar relembrando, assim, para pegar, que o meu já é em português, né? Mas você fica perdido. Eu fui tentar mexer outro dia nele, fiquei perdido, não consegui fazer nem... Cara, é que assim, eu quando aprendi, né, que eu comecei a aprender, eu ia lá na Protec, né, lá na Liberdade, tinha um livro, que na época devia ter esse livro e mais outro em AutoCAD, e esse era em português também, nem lembro mais o nome dele, de tanto tempo que faz, foi
92, 93, acho. E aí o resto foi muito na prática mesmo. Conforme foram saindo as versões mais atualizadas, eu fui mexendo. Eu aprendi numa época no CAD ForDOS, CAD 11, acho que era ForDOS, que era no MS-DOS, e eu aprendi só por letras. Então tem 1 milhão de ícones, eu não uso ícone nenhum quando eu mexo. Eu vou lá na letra, vou escrevendo. Agora chega os meninos, vão tudo no ícone. E eles vão. Um dia eu fechei uma barra lá que eu não consegui abrir recuperar nem a pau. E aí chegou o Rony, que trabalha comigo, meu, é isso aqui. Pum, apertou o botão e falou, meu, o que você fez? Então, assim, eu confesso que eu tô ficando para trás, rapaz. Eu tô cada vez mais indo para a parte da reunião, do atendimento. E isso é um processo, né? Igual eu falo pro Álvaro, a gente, lógico, é sempre estar dominando todas as ferramentas, todo o processo, mas com o tempo a gente acaba. A atualização estão rápidas demais. A gente fala de celular, de software, e mesmo os software vão mudando as versões todo ano, né? Então a gente vai ficando para trás. Isso é fato. Agora, quanto ao AutoCAD, hoje em dia, você tem tutorial, assim, para tudo, sabe? Então, por exemplo, eu quero saber como que eu vou diminuir o tamanho do arquivo. Você entra na internet, você consegue. Você coloca e aparece um vídeo com o cara te explicando de 10 maneiras diferentes, até você escolhe o jeito que você quer fazer isso. Hoje eu tenho uma enciclopédia que é Marcos Vinícius e Rony Kelbert, né? Então, Rony, eu travei tudo aqui, me ajuda. Eu tô tipo o tiozinho que travou a apresentação. Vem aqui, Rony, pelo amor de Deus, travei tudo aqui. Bacana. Um abraço. Oi. Oi, boa noite. Tudo bom? Bom, primeiro eu queria parabenizar a Alessandra aí, sou super fã dos seus projetos, né? Obrigado. E falar que eu gostei muito que você pontuou bastante a questão do profissional, do posicionamento do profissional, né? Tanto em relação ao fornecedor, em relação ao mercado, em relação ao cliente, eu acho que realmente isso é muito importante, né? As coisas vão acontecendo, às vezes a pessoa... o universitário da engenharia, da arquitetura, termina a faculdade, já vai para o mercado e às vezes não entende algumas coisas, então realmente se posicionar, acaba lidando com muitas situações, né? Tem de tudo aí hoje em dia, então acho que realmente isso foi uma coisa muito legal. Só parabenizar mesmo, de frisar essa parte do posicionamento do profissional, que é o que vai valorizar a classe, né? Eu agradeço, velho, porque eu falo, principalmente, né, Álvaro, quando eu era mais novo, cara, quantas vezes, assim, eu falo até hoje, eu trabalho muitas vezes de graça, sabe? Você vai lá e fica tirando dúvida de um, de outro, para manter até uma certa, sabe, um bom relacionamento com o cliente, mas, cara, às vezes você cobra um negócio e fala, meu, que merda que eu fiz, eu tô lá, tô tendo que resolver o BO, e tem gente que é chupim, que fica te sugando ao máximo, não tá no seu escopo, mas você... Eu não sei, às vezes você é um cara preocupado, tem medo daquela parte que não está no seu escopo influenciar exatamente no seu e acabar oferecendo mais coisas. Então, assim, é um dilema, mas a gente tem que se posicionar e, em determinados momentos, saber demitir o cliente, tá? Porque o cliente, não são todos, a gente lida com pessoas, então tem pessoas que vão entender seu trabalho, vão entender sua importância, e tem pessoas que vão querer te desvalorizar, falar que isso não é importante, então você tem que saber, às vezes, falar, meu, desculpa, eu não consigo chegar nesse valor que você quer para o trabalho, ou é um serviço que eu acho importante, ou simplesmente falar, meu, não dá para trabalhar desse jeito, sabe? A gente tem que se impor, porque senão, beleza, consegui fechar esse serviço, mas vale a pena, de repente, você ir para um canteiro de obra, sei lá, 4, 5 vezes para ganhar R$500, sabe? Que você vai pôr a gasolina no seu carro, escutar a pessoa tirar um monte de dúvida que é super importante para ela, e ela fala, mas então, fulano cobrou 400. Não, daí não dá, sabe? A gente tem que saber se valorizar, porque senão você fica louco, você vai pagar pro cara no final, porque você tá pondo gasolina, tá tendo que comer fora, tá perdendo seu tempo, é o que mais tem, sabe? Mas bobear, o cara quer que você vá de graça mesmo. O de graça, falou, tem hora que é mais fácil não cobrar nada do que o cara ir lá, pro cara chegar e falar assim, não, mas R$100, só R$100 eu posso pagar. Então, melhor... eu indico você, eu tenho um monte de conhecido, depois eu posso te indicar, Álvaro. Deixa quieto. Esse tipo de coisa. Não, deixa quieto. A gente passa pro Arthur. Deixa o presidente lá, o presidente é sênior, então a gente deixa com ele. Ele vai ficar dá uns ensinamentos aí. Ô Álvaro. Olá. O link que você passou para a gente estar acessando a palestra, ele está caindo com a palestra de ontem. Qual link? O link dessa palestra de hoje, que foi mostrado aí na tela, é o de ontem. Você não tem um outro link aí, não?
professor Rodolfo que colocou. Ele deve ter errado lá e colocou o de ontem. Ele me passou aqui o link geral aqui. Passa uma mensagem para mim que eu coloco aqui, mas ele me passou os links de hoje. Ele fica com o final o W24, não foi isso que ele colocou? 78. O que ele mostrou foi 78 aí. Foi o de ontem, é isso mesmo. Tá, ele me passou aqui. Eu acessei e deu certo. Um abraço aí pro Júnior, meu amigo, que tá vendo a palestra aí. Agora que eu vi a mensagem dele aqui no WhatsApp. O Júnior me conhece desde o começo aí. Não, legal. Então, Alessandro, muito obrigado. Obrigado aí pela oportunidade mais uma vez e vamos que vamos, gente. Obrigado aí para todos que participaram, tiveram paciência com a gente. Qualquer coisa, estou à disposição aí. O Álvaro é nosso colega aí, nosso amigo, a gente está sempre ali. E façam parte da ETEC. O Álvaro já está levando boa parte de vocês. Vou fazer a propaganda aí que a gente está precisando fortalecer aí nossa associação. Preciso de vocês lá. Legal, gente. Tem intervalinho agora e depois nós temos a próxima apresentação que vai ser agora com a engenheira Camila. Até daqui a pouco, gente. Falou, tchau, tchau, gente. Obrigado.